Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre ansiedade. Se você chegou aqui nesse vídeo atraído pelo nome do canal, sim, nós falamos com pessoas na faixa aí dos 40 anos, mas o nosso público é bem abrangente. A gente pega pessoas desde os 30 e poucos anos até os 50 ou mais. Então, vem comigo aqui que a gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre ansiedade. A gente já falou que a ansiedade tem a ver com a maneira como a gente gerencia o tempo no nosso emocional, na nossa mente, e que isso impacta muito na maneira que a gente lida com as coisas do dia a dia e que isso afeta sim a nossa saúde em todos os níveis, a nossa saúde física, mental e espiritual. A gente já falou que ansiedade tem a ver com você se preocupar, ou seja, você ocupar antes a sua mente e as suas emoções com possibilidades que podem vir ou não a acontecer no futuro. E aquilo ali faz a sua mente entrar num loop, num turbilhão que ela não descansa. Por isso que se chama ansiedade, porque você anseia muito por coisas que podem ou não vir a acontecer no futuro. Isso tira a sua paz, tira o seu descanso, a sua capacidade de se focar no hoje, de desfrutar daquilo que você está vivendo hoje e pode sim adoecer você, inclusive fisicamente, como a gente já falou. Então, hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que a gente percebe na nossa vida, no nosso mundo hoje, que é o excesso de informações. O excesso de informações, ele pode sim vir a ser um fator que faz piorar a nossa ansiedade, a depender de como a gente lida com esse tipo de coisa, a depender de como a gente gerencia essa avalanche de informações na nossa mente e no nosso emocional. A gente está inserido aí num meio onde a gente recebe informações de todos os lados. A gente recebe informações pela internet, em várias redes sociais aí, a gente tem vários canais diferentes, a gente tem vários tipos de mídia, a gente tem ainda os noticiários, a gente tem, enfim, pessoas das mais diferentes ideologias e pensamentos e tudo mais, pessoas produzindo informação. E toda informação que é produzida, ela tem um objetivo, a gente sabe disso. Quer sejam objetivos bons, quer sejam objetivos maus. De alguma maneira, a gente está sendo conduzido para algum caminho, a depender aí de que tipo de informações a gente recebe. E a gente sabe que muitas vezes quem detém a informação detém o poder. Poder de quê? Poder de controle. Muitas vezes de controlar aqueles que não têm a capacidade de discernir aquilo que está sendo recebido como informação. Mas a gente não vai entrar nisso não. A gente vai falar sobre ansiedade. Onde está você no meio de tudo isso, né? Onde está você no meio dessa guerra de informações, dessa selva de informações? Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que eu me sinto assim, às vezes em determinadas redes sociais por aí, como se eu estivesse no meio de uma feira, em pé, em cima de um caixote, gritando: olha o tomate, olha a cebola, olha a batata. Cada um joga uma informação diferente e você está lá no meio querendo expor a sua informação. Ou pior, você está no meio dessa feira consumindo tomate, consumindo a cebola, consumindo a batata, você pegando todas aquelas informações sem filtrar, pegando para si, sem fazer o devido, sabe, o devido filtro para saber aquilo que é melhor para você ou não. E acontece uma coisa muito complicada nessa hora, que é o seguinte: você recebe muita informação e você não sabe o que fazer com essa informação. E toda informação que você recebe e não sabe o que fazer com ela, ela vai se acumulando dentro da sua mente. E aquilo vai trazendo uma pressão sobre você.
uma pressão mental, uma pressão psicológica, uma pressão emocional. Uma hora ou outra, se você não souber processar isso, aquilo vai explodir. E aquilo pode explodir emocionalmente, aquilo pode explodir mentalmente, aquilo pode trazer algo muito ruim para você. E a gente sabe que informações muitas vezes são jogadas aí para gerar na gente emoções como raiva, medo, revolta, ou alegria, ou alienação, ou ficar muitas vezes anestesiado, distração, esse tipo de coisa. Há um jogo de interesses com as informações e a gente vai acumulando uma coisa daqui, outra coisa dali. A gente não faz esse filtro, a gente tende sim a ficar ansioso, a ficar preocupado com o futuro. Ou pior, muitas vezes a gente acha que a gente tem problemas que a gente quer solucionar, problemas nossos, problemas emocionais, questões aí, às vezes, projetos de vida, coisas que a gente quer avançar e a gente não sabe como fazer e a gente fica buscando mais informações. A gente às vezes acha que o nosso problema é a falta de informação. Na verdade, o nosso problema não é falta de informação. A gente já tem muita informação. O problema é você saber o que você vai fazer com essa informação que você está recebendo. Não basta você sair consumindo informação atrás de informação. Você precisa saber para que você está fazendo isso. Porque olha só, é muito diferente quando você busca informação com um objetivo pré-estabelecido, você já sabe para que você quer buscar aquela informação e o que você vai fazer a partir dela, do que você ficar simplesmente numa postura passiva, recebendo informação, recebendo. É como se você estivesse comendo, sem se exercitar. Você vai acumulando. Uma hora você vai acumular tanto que aquilo ali vai paralisar você. E vai paralisar você emocionalmente, vai paralisar você mentalmente. Por isso que é muito importante tomar cuidado com o excesso de informações. Quando você está falando sobre ansiedade, isso pode gerar em você um estado mental de muito medo, medo do que pode acontecer no futuro, medo das possibilidades reais ou imaginárias, medo de várias coisas, medo do que você vai fazer em relação a você mesmo, medo do que vai acontecer com a sua família, medo em geral, medo de adoecer, medo de morrer, medo de ser roubado, medo de não conseguir realizar um processo, medo de faltar alguma coisa, medo. Quando você cai nesse padrão, quem governa você é o medo. E a informação, ou melhor, o excesso de informações pode ser uma arma para gerar em você exatamente o medo, que vai controlar você e que vai paralisar você, para evitar que você seja essa pessoa que deve ser protagonista da sua própria vida. Sabe? Existem maneiras de vencer isso. A primeira coisa que você pode fazer em relação a isso é avalia o que você tem feito com o excesso de informações. Não é consumir muita informação que vai fazer a sua vida dar uma guinada, mas usar bem aquilo que você já tem. Eu tenho certeza que você já tem muita coisa aí dentro, já tem muita informação, mas você precisa saber o que fazer com o que você já tem. Há recursos poderosos aí dentro. A sua própria história é uma fonte de informação muito poderosa que pode trazer uma virada de chave na vida de outras pessoas. Então, prioriza se cuidar primeiro. Evita, sabe, esse excesso de informação de fontes externas que às vezes pode estar te fazendo mal, pode estar adoecendo você. Usa bem aquilo que você já tem. Ou então, se você começou uma coisa, faz uma coisa só e vai até o fim naquela coisa antes de partir para outra coisa nova. Eu tenho certeza que esse primeiro passo vai fazer muita diferença na sua vida. E se fizer bem para você,
estabelece um tempo, estabelece um limite para você consumir conteúdo na internet como um todo, nas redes sociais, nas mídias aí de notícia, do que quer que seja, nos cursos online. Estabelece um limite de tempo, estabelece um limite de coisas que você vai fazer. Antes de entrar em qualquer coisa, antes de consumir algum produto, algum curso, o que quer que seja, avalia em que medida aquilo vai fazer sentido para você e procura fazer uma coisa de cada vez e ir até o final. E depois, em outro vídeo mais para frente, eu vou explicar por que que isso é tão importante assim, para você poder ter saúde física, mental e emocional. Mais um motivo aqui para você poder ter sabedoria para lidar com mídias e redes sociais é a questão da comparação. Quando a gente consome, às vezes, muita coisa que a gente vê nas redes, a gente tá vendo muita coisa que não é realidade. Aquilo que é mostrado pra gente nem sempre é real. Às vezes tem toda uma produção por trás daquilo ali, às vezes tem filtros, às vezes tem programas que distorcem a realidade. Nem sempre tudo é falado às claras, nem sempre a transparência, nem sempre a vida das pessoas é tão perfeita como aquilo que é mostrado. Então, avalie com muita cautela aquilo que você recebe. Não fique se comparando, você não conhece o processo que as outras pessoas estão vivendo, mas olhe para a sua própria vida e veja que você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não estiver bem, o mundo ao seu redor não vai estar bem. E você é única, você é único, você é especial. Você tem um propósito. Eu acredito nisso. Acredito que as pessoas têm propósito. E eu convido você a continuar aqui comigo, tá? Se inscrever aqui, se for esse o seu interesse, se você achar que faz sentido para você. Vou falar mais sobre ansiedade, sim, nos próximos vídeos. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tem estratégias para compartilhar. Se você acha que isso aqui é bacana, se inscreve aqui no canal, dá o joinha, compartilha com quem você quiser, convida e vamos fazer parte aí dessa grande família. E aproveita e me segue também no Instagram, nas outras redes sociais também, no TikTok e em vários outros canais aí, que a gente vai sempre trazer temas aí que são relevantes para o nosso universo aí da saúde física, mental e emocional, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.